Olá pessoal, mais uma vez bem-vindo ao canal Calango e hoje eu vou falar com vocês referente como que eu vim parar no Reino Unido. Exatamente, eu lembro que eu estava em Portugal, depois eu me mudei para a França e depois da França eu voltei para o Brasil e depois do Brasil eu voltei para a França de novo e depois eu me mudei para o Reino Unido. Então, exatamente, foi isso que aconteceu, mas com aqueles porém, ou seja, vou falar um pouquinho da minha história para vocês entenderem o que realmente aconteceu comigo. Antes eu vivi no Brasil até 2009, média, é por aí. Eu vivi no Brasil até 2009 e a partir daí eu tinha um bom emprego, tinha um bom trabalho e decidi realmente vir para a Europa. Tendo em vista que vim para a Europa, vim viver, né, em Portugal exatamente, ou seja, já tinha com aquele planejamento de um emprego, de tudo, de onde eu ia ficar, ou seja, já tinha para aquele planejamento, fui parar em Portugal trabalhando numa empresa de comunicação visual e publicidade, ou seja, era mais publicidade do que comunicação visual, mas eram duas empresas em conjunto. Então, eu ia fazer parte do grupo de comunicação visual e publicidade e o pessoal da publicidade, que recebia os contratos milionários para fazer isso, então nos contratava e íamos lá para fazer todo o processo visual de faixas, placas, banners, cenários maravilhosos a qual existia lá. Mas eu sempre tive uma vocação, assim como você deve ter também uma vocação. Todos nessa vida temos uma vocação e para alguma coisa nesse mundo nós servimos. Você serve para alguma coisa, acredite. Você não está nesse mundo por acaso. Então, o primeiro passo é isso que eu quero te dizer. Você não está neste mundo por acaso. Você tem um projeto. Mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não acredite em milagres, mas você não veio a este mundo por acaso. Você veio a este mundo com um propósito. E esse propósito é o que vai fazer toda a diferença quando você descobrir ele dentro de você. Com tudo isso, eu descobri o meu propósito. Eu não sabia que eu poderia cozinhar tão bem. Já haviam me dito. Mas eu só descobri que poderia cozinhar tão bem quando desistir de sair para baladas, discotecas e beber com os amigos e comecei a cozinhar. Comecei a fazer pratos, ou seja, convidar os meus amigos. Meus amigos me chamavam para sair, para discoteca, para baladas à noite, para boates e o caralho e tal. E automaticamente eu dizia para eles, olha, vamos, em vez de ir para discoteca, vamos fazer algo legal em casa, vamos ver filmes, vamos cozinhar, eu cozinho e preparo alguns pratos legais e vamos fazer uma festa em casa, né, sem ter que sair para discoteca, para boates ou coisa assim do tipo. Então, vou cozinhar em casa, vamos fazer isso em casa e vamos ter momentos somente nosso, entre amigos, com pessoas conhecidas e tudo mais. Com tudo isso, voltamos já, depois do intervalo comercial. Com tudo isso, automaticamente comecei a pegar mais aquele gosto. Isso já desde 2009. Desde a minha infância, eu trabalhei em feiras livres. Então, eu gostava de sentir o cheiro da verdura, do legumes, disso e daquilo, mas não sabia em mim que eu poderia ser um cozinheiro, muito menos que eu poderia ser um chefe de cozinha, muito menos que eu poderia ter sucesso nessa área. E a partir daí, em 2009, já trabalhava com telecomunicações, já havia trabalhado com publicidade há muito tempo e resolvi, já não queria mesmo estar no Brasil e acreditei em mim mesmo, em juntar dinheiro e pedir ajuda para amigos, para pessoas me ajudarem, então, para conseguir realizar o meu sonho de ir para a Europa, de chegar lá e poder. Então, comecei a conversar com pessoas. Comecei a falar com pessoas, a pedir oportunidade para pessoas e conheci pessoas muito boas na minha vida, graças a Deus. Não conheci pessoas que desviam o meu caminho, até mesmo só desvia o caminho aqueles que
realmente são fracos, que não conseguem encontrar em si o seu verdadeiro caminho. Se você sabe do seu caminho, se você sabe da sua vida, se você sabe do seu destino, sempre gostei dos momentos de estar ali e sentir o cheiro das frutas, legumes. E eu lembro da minha vida que eu vendia cebola, alho e limão desde pequeno. Na feira recebia tão pouco, mas queria mudar minha vida. Eu, em muito tempo da minha vida, eu parecia, sabe aquele desenho, O Fantástico Mundo de Bob, é o que aparece aí na sua tela para vocês. E eu, por muitas das vezes, parei para pensar e realmente eu achava que era o Bob, porque o tanto que eu sonhava, parecia que seria impossível realizar qualquer coisa, porque eu sonhava tanto, mas além de sonhar tanto, eu trabalhava duro. Eu trabalhava duro mesmo, tinha que manter uma família. Eu perdi meu pai desde quando eu tinha 7 anos de idade, dos 6 para os 7 anos de idade. Então, automaticamente, eu tinha que garantir o sustento para minha família. Eu tinha que garantir que na minha casa não iria faltar nada. Eu tinha que garantir. As condições de vida não eram das melhores, não eram das boas para poder simplesmente só estudar. Hoje eu vejo muitas crianças que têm essa oportunidade de apenas estudar, de apenas ir para a escola. E hoje eu vejo crianças mesmo que têm motorista para levar para a escola, motorista para trazer para a escola, pessoas para dar banho, pessoas para ajudar nos estudos, e só tem que fazer é estudar para tentar ser alguém na vida. E essas crianças ou adolescentes não conseguem desenvolver isso porque não sabe, os pais, ou até mesmo pela proteção dos pais, não sabem deixar que as coisas corram no seu fluxo natural, porque realmente quer proteger do mundo de hoje. Mas voltando ao assunto principal, que é o meu assunto, que é a minha vida exatamente, sempre trabalhei desde cedo, sempre fui o homem da casa desde cedo, para tentar garantir o sustento, para não deixar faltar nada para minha mãe, para os meus irmãos, para minha família, mesmo eu sendo o mais novo da casa, o mais novo da família. Então trabalhei duro para que as coisas acontecessem. E com você não pode ser diferente. Você pode conquistar, você pode chegar longe, você pode ir sim muito longe. Você pode vir morar na Europa, você pode ir morar em qualquer lugar do mundo onde você quiser, você pode ter o melhor salário na sua vida, mas você tem que acreditar. Você primeiro tem que acreditar que dentro de você pode alcançar lugares inimagináveis. Se você acreditar em você, se você acreditar que existe alguém superior a você, que independente da religião que você siga, não interessa, você vai conseguir chegar muito longe. Mas você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que você vai conseguir e não desistir no primeiro tropeço. Você sabe muito bem que o primeiro degrau da escada é muito alto. Muitas das vezes você não consegue simplesmente com o seu pé chegar lá. Você tem que pular, agarrar, tentar fazer força e fazer muita força para chegar no primeiro degrau. E a partir daí você vai galgando, você vai subindo, você vai crescendo, você vai chegando muito longe de onde você jamais imaginou que conseguiria chegar. E foi nessa crença que eu sempre acreditei, ou seja, que eu poderia chegar muito longe. Eu poderia chegar muito mais longe de onde eu imaginava chegar. E foi com esses meus sonhos que eu fui conquistando. E a partir daí cheguei em Portugal. E depois daí, em Portugal, estava ali a viver. Depois voltei ao Brasil porque tinha deixado coisas para trás. Mas depois voltei para Portugal e fiz essa ida e volta ao Brasil e Portugal durante um período aí de 5 longos anos, de 2009 até 2014. E a partir daí, em 2015, quando voltei para Portugal, foi muito legal. Eu voltei a trabalhar com comunicação visual e publicidade, mas automaticamente eu já não estava mais interessado, ligado para ficar em escritório, sempre ali preparando faixas, placas, banners, depois ir lá fazendo montagem e tal, e eu queria galgar outras áreas.
E foi quando um amigo meu me convidou, chegou em mim e falou, olha, por que você não vai trabalhar no restaurante e tal, porque você cozinha muito bem. E foi quando eu perguntei para esse amigo que trabalhava comigo com comunicação visual e publicidade, e ele disse, eu não te vejo trabalhando numa cozinha. E esse outro amigo, tipo, parecia os dois, um de um lado e o outro do outro, a dizer, por que você não vai trabalhar no restaurante? Porque você cozinha muito bem. Aí o outro dizendo, eu sei que você cozinha muito bem, mas não sei se seria, não te vejo trabalhando numa cozinha, você não tem perfil para trabalhar numa cozinha. E eu disse a eles, eu tenho um perfil para trabalhar onde eu quiser trabalhar. Eu já trabalhei numa feira livre, eu já catei feiras livres, já fiz resto de feira no final da feira, eu já pedi em portas e portas. Então, eu não tenho essa... Eu já trabalhei com telemarketing, call center, já trabalhei em tantos lugares na minha vida, já trabalhei em 2 call centers ao mesmo tempo para conseguir dinheiro, para garantir o sustento da minha família ou para comprar alguma coisa que eu queria. Então, eu não tenho problema de trabalhar numa cozinha. E foi quando esse meu amigo falou, olha, tem um amigo meu que está precisando de alguém lá para trabalhar, e vai lá. E ele me falou isso no sábado à tarde, e eu liguei para a pessoa, pro dono do restaurante, e ele me disse, olha, sim, tenho, mas você tem que vir hoje. Ou seja, isso já era sábado à tarde, já tinha bebido algum vinho a tarde inteira, e eu falei, tá bom, eu vou. E eu fiquei pensando, não vou. E eu desliguei o telefone, perguntei para o meu amigo, e ele disse, se quiser ir, olha, vai. Mal não vai fazer, então. E foi quando eu fui. E cheguei lá, ou seja, sábado à tarde, cheguei lá às 7 horas da noite, vivia um pouco distante do local, do restaurante, e fui lá. E cheguei na cozinha, havia dois brasileiros que estavam já lá a trabalhar, e um era chefe da cozinha, o outro era o ajudante da cozinha, que estava ali a fazer os 2 papéis, ajudante da cozinha. Eu perguntei então, o que eu posso fazer? Aí daí ele olhou para mim assim e perguntou se eu tinha experiência na cozinha já. Eu disse, não tenho experiência na cozinha, apenas preparo agradáveis alimentos para os meus amigos quando estamos de fé, saindo, curtindo, para não ter que sair. E falei sobre um pouco da minha história, e ele falou, ok, então faz o seguinte, ele falou para o outro rapaz, você vai lavar os pratos hoje e ele vai ficar comigo. Vamos ver se ele tem alguma habilidade, ou se ele conhece, ou se ele tem aptidão para isso. E se não tiver aptidão, fica ali lavando os pratos, ou então vai embora, ou então pega a vaga. E pronto, fiquei ali, trabalhei umas 3 horas naquela noite, trabalhei das 7 horas até as 10 horas da noite, das 7 horas da noite até as 10 horas da noite, e a partir daí ele falou, olha, você tem jeito para cozinha e quero te convidar para trabalhar aqui conosco como meu ajudante, ou seja, praticamente o subchefe. Tem 3, trabalham-se 3 na cozinha, então teria o cara que lavava os pratos, eu que seria o ajudante de cozinha, praticamente o subchefe, e o chefe da cozinha. Então, aquilo eu achei muito legal e começamos a trabalhar ali. Eu, por enquanto, só trabalhava no período da noite, então pegava ali das 7 horas, das 6 horas da tarde, eu lembro, das 6 até as 10, até as 11, às vezes, no finais de semana, e comecei a pegar mais aquele gosto, aprender sobre aquilo que está acontecendo. E eu lembro da palavra que aquele chefe me disse, depois de ter me ensinado ali há muito tempo, em ter dito, no início, eu realmente jamais pensei que alguém podia fazer isso melhor do que eu. E você foi a única pessoa que faz esses pratos melhor do que eu. Então, eu acho que está na hora de você assumir mais posições aqui dentro dessa cozinha. E foi quando ele saiu, ele foi embora e me indicou para ocupar a vaga ali. O dono do restaurante não acreditou muito, porque eu tinha entrado como ajudante de cozinha e a partir daí estaria assumindo uma vaga de chefe? Não. Então o que ele fez? Ele me mandou para fazer teste, entrar pelo período da manhã, ou seja,
fazer os almoços com uma cozinheira e no período da tarde eu estar ali no restaurante como chefe da cozinha. Então no início fiquei a trabalhar full time, ou seja, o tempo inteiro ali naquele restaurante, a fazer todo aquele trabalho, e a partir daí comecei a trabalhar como chefe da cozinha e foi contratando outros funcionários, e foi quando recebi uma proposta muito legal para ir trabalhar num outro restaurante. E foi esse mesmo amigo que me indicou para esse restaurante e me indicou para o outro restaurante. Eu falei, você está doido? Como você vai me indicar para um outro restaurante, que não sei o quê? E ele falou, olha, aí você não está sendo muito valorizado. Eu conheço o seu potencial, ou seja, ele acreditava mais em mim no início do que até eu mesmo que eu poderia fazer isso, e me indicou para ir trabalhar nesse outro restaurante. E eu falei, olha, então tá, eu já não estava muito feliz naquele restaurante, porque também não estava, tinha a posição, mas não tinha salário, então não estava sendo tão valorizado assim, porque eu ainda recebia o salário de ajudante de cozinha, mas fazia a função do chefe de cozinha. E foi quando eu aceitei a proposta, mudei de restaurante, fui para um outro restaurante, em um outro lugar, e com um salário muito melhor, e comecei a fazer toda a administração. Depois de um tempo, passei a ser sócio desse restaurante, com participação de lucros ali no final do ano, e foi muito legal, e comecei a contratar, demitir pessoas, a fazer gestão do restaurante, porque também até mesmo o dono principal do restaurante pouco ficava lá, e quando ele estava lá, ele não estava para trabalhar, então eu que tinha que fazer tudo a todo tempo. E com tudo isso, fui crescendo moralmente, crescendo, mas ainda não era. Eu consegui alugar casa, consegui ter um espaço lindo, maravilhoso para viver, no centro de Lisboa, com vista ao Castelo de São Jorge, com lugares e acessibilidade muito boas para se ver, mas ainda assim não estava satisfeito, porque ali já tinha conquistado tudo. Já cheguei àquele limite daquele lugar que já havia conquistado tudo que precisava conquistar e precisava seguir em frente. E foi quando ensinei um outro ajudante e repassei tudo aquilo que eu sabia. Não sabia muito, sabia o que eu tinha aprendido no outro restaurante, o que tinha aprendido um pouco na vivência desse novo restaurante, e passei a pessoa que trabalhava comigo, que era o lava-pratos, e passou a ser chefe daquela cozinha. E eu falei, estou indo embora, estou indo para a França, e boa sorte aí, fica aí, aprende o máximo possível, absorva o máximo que você puder absorver. E foi quando eu fui viver na cidade de Bordeaux, na França. Nessa cidade de Bordeaux, na França, Bordeaux ou Bordeaux, vai depender da língua que você fala, e fui viver nessa cidade da França, e chegando lá, ou seja, larguei um emprego que recebia muito bem em Portugal, tinha uma casa muito linda, muito boa, e fui viver nessa cidade de Bordeaux. A partir daí, vivendo nessa cidade de Bordeaux, vivi aí por volta de 6 meses nessa cidade de Bordeaux, mas sabe quando você ainda não está cheio, você ainda não está, não estou feliz nessa cidade, não estou nesse restaurante ou coisa assim do tipo, não tá fluindo, não é o meu conceito de culinária, não é nada, mas aprendi alguma coisa aqui e falei, não, vou voltar para Lisboa, e voltei para Lisboa, mas não fiquei muito. A minha história em Lisboa também já tinha acabado, e a partir daí eu parei, pensei e falei, não é mais Lisboa que eu quero ficar. Trabalhei em alguns outros restaurantes como chefe, como líder da cozinha, como mesmo em posições muito agradáveis, mas não estava me sentindo o melhor ali, não conseguia me sentir, esse é o lugar que eu quero ficar, esse é o lugar que eu quero viver. Não era mais Lisboa. Foi quando decidi mudar novamente de Lisboa e ir para a França novamente. Fui para a cidade de Lyon, mais exatamente nos Alpes franceses, ali Saint-Martin, perto dos Alpes suíços, e fui viver numa cidade maravilhosa, Saint-Martin, Saint-Marcelin, e muito linda, uma cidade que realmente eu nunca esqueço, está na minha memória guardada, e é uma das cidades que eu ainda quero voltar, e quero ali comprar uma casa para relaxar nos momentos de verão. A partir daí que eu consegui viver nesse lugar, ou seja, vivi ali por um tempo, mas
ainda assim, a gastronomia, a culinária, alguma coisa me dizia, não, está na hora de sair daqui. E não foi muito tempo que lá eu passei. Mas o destino estava me preparando para algo muito maior. Estava me preparando para a perda da minha mãe. E foi quando eu falei, não posso ficar aqui, não quero ficar aqui, eu vou embora no próximo mês, vou dar mais um mês até vocês encontrarem alguém. Isso era no mês de março, até o mês de abril ali, e fiquei até o mês de abril, até o dia 12 de abril. Depois peguei um voo para Portugal, depois de Portugal peguei um voo, fui para o Brasil, e foi quando visitei a minha família, visitei a minha mãe, e ali eu fiquei uma semana no Brasil. Normalmente quando eu vou ao Brasil, eu sempre viajo. Eu vou ao Rio de Janeiro, eu vou à Bahia, eu vou às outras cidades, e nunca fico exatamente na minha cidade, na cidade de Peruíbe, no Brasil. E com tudo isso, acabei por valorizar, ou seja, aqueles momentos que fiquei com a minha mãe. Minha mãe já não estava muito bem de saúde, já estava com 68 anos e já não estava com a visão muito legal, a diabetes já estava muito atacada. Então, com tudo isso, passei uma semana com ela. Aquela semana foi a melhor semana da minha vida, porque foi a última semana que eu vi a minha mãe. Foi a última semana que eu vi ela, mas eu vi ela bem. Foi quando era para passar uma semana, porque eu já tinha recebido uma proposta para vir ao Reino Unido. Eu tinha recebido uma proposta quando estava na França, ainda assim, para vir viver no Reino Unido, trabalhar no Reino Unido, e na cidade chamada Clacton-Sea. E para ir trabalhar nessa cidade, Clacton-Sea, eu tinha que passar pelo Brasil. Eu falei, não, eu preciso ir ao Brasil, eu preciso, antes de ir para o Reino Unido, porque eu sei que quando eu entrar lá vai ser muito difícil de eu sair de lá. E fui ao Brasil. Foi quando fiquei do dia... eu fiquei uma semana até o dia 22 de abril no Brasil. Depois peguei um voo direto para Lisboa, direto para Portugal, ou seja, São Paulo, Curitiba, Curitiba, Lisboa, Lisboa, automaticamente era um voo para vir para Londres, ou seja, já tinha comprado o bilhete aéreo para fazer toda essa viagem aí. E vim para Londres. E quando eu estava no voo, quando eu deixei o Brasil triste. Eu deixei o Brasil, até lembro que eu fiz uma postagem ali dizendo, com a imagem dela, que eu tinha tirado uma foto dela, essa foto que vocês vão ver aí no vídeo, que estão vendo aí no vídeo, e foi que já pouco vê, já pouco fala, já pouco anda. E já estava preocupado. Eu, dentro de mim, já estava preocupado, já me sentia ali preocupado sobre aquilo, sobre ela, sobre Dona Maria. E é essa homenagem que eu faço a Dona Maria, sobre a pessoa que sempre foi muito importante na minha vida. Foi a pessoa que me incentivou a crescer. Foi a pessoa que me deixou, que me permitiu a crescer sozinho. Ela me protegia aonde deveria me proteger, aonde podia me proteger. E ela deixava que as coisas aconteciam comigo porque sabia que eu ia crescer a partir dali, que eu ia chegar muito longe. Ela sabia do meu potencial, ela sabia que eu poderia ajudar os meus irmãos, ela sabia que eu poderia ajudar muitas pessoas. E ela, com certeza, até hoje não se decepciona comigo, porque é tudo aquilo que eu pude fazer pelos meus irmãos, tudo aquilo que eu pude fazer pelas pessoas que esteve com ela até no último dia que ela esteve viva, então eu fiz. E a partir daí eu vim para Londres, ou seja, estava vindo no voo, mas eu bebi tanto no voo quando eu estava indo para Portugal. Eu pedia um vinho atrás do outro, porque eu não estava, sabe, estava sentindo que alguma coisa ia acontecer dentro desse dia 22 e o dia 23. Então era no sábado para domingo, e pronto. E foi quando eu cheguei em Lisboa, quando eu cheguei em Portugal, a minha irmã manda mensagem dizendo, olha, Dona Maria não está boa, Dona Maria não está bem. E foi a partir daí que eu perguntei o que era, e ela falou, teve um início de AVC, que não sei o que e tal. E foi quando eu perguntei para minha irmã, você quer que eu volte agora para o Brasil? Eu volto, não tem problema nenhum, eu posso voltar e que não sei o que. E ela falou, não vai adiantar você voltar, porque
vai ser melhor você estando aí, porque assim você consegue nos ajudar financeiramente, do que você vindo para cá e a gente ter aqui estar aqui sem nada, ou seja, então, e foi quando eu dei continuidade à minha viagem, ou seja, eu vim para Londres e minha mãe deu entrada no hospital no sábado, no domingo ela voltou para casa, mas no mesmo domingo à noite ela voltou para o hospital com outras infecções que ela já pegou também no hospital no que ela estava, que ela ficou com essa entrada com esse início de AVC, ela acabou por pegar outras infecções no hospital que ela ficou, e depois, a partir daí, ela foi transferida para um outro hospital em outra cidade, e foi aqueles 3 longos meses de vida que ela tentou lutar, tentou crescer, tentou voltar, mas infelizmente foi vencida até mesmo por um erro médico. Foi um erro em que a enfermeira utilizou um tubo usado ou coisa assim do tipo, foi o que o médico falou, que a enfermeira utilizou algo que não foi esterilizado nela, e acabou depois de 3 meses ali entubando, desentubando, e ela já estava com perspectiva de voltar para casa, já estava com perspectiva de melhoras, e que no próximo final de semana, ou seja, era um final de semana, no próximo final de semana o médico já disse, olha, do jeito que ela está indo, ela vai voltar para casa. E foi quando a enfermeira aplicou um tubo, coisa assim do tipo, que não foi bem esterilizado, e ela acabou pegando outras infecções e acabou piorando o quadro clínico dela. Infelizmente, no dia 30 de julho, a Dona Maria veio a falecer. Com tudo isso, eu já estava em Londres, eu já estava vivendo em Londres, eu já estava tendo um bom salário em Londres, já estava trabalhando num restaurante como chefe de cozinha, como principal chefe ali da organização, que é na cidade de Clacton-Sea, e com tudo isso já estava vivendo uma vida muito boa, maravilhosa, já resolvendo a questão da minha documentação, já estava dando suporte à minha família no Brasil, e já tinha prometido a ela em que se ela tivesse melhorado, minha mãe, se ela tivesse melhorado, eu estaria mandando ela para Portugal, porque os cuidados médicos seriam muito melhor do que no Brasil. Mas infelizmente ela não resistiu, mas também já tinha prometido suporte às minhas irmãs que estavam junto com ela, e minha sobrinha, minhas irmãs que estavam junto com ela ali naquele momento, que poderia ficar tranquila, que se independente de algo acontecer, eu daria o suporte necessário e preciso para que elas continuassem a vida delas. E a partir daí, quando veio o falecimento da minha mãe, eu aqui em Londres não pude fazer outra coisa a não ser dar esse suporte que precisava dar a elas. E com tudo isso, esse suporte valeu muito a pena. Ou seja, hoje minha irmã, minha sobrinha, meu filho Anthony vive em Lisboa, vive em Portugal, vive muito bem, vive tranquilamente, tem o seu emprego, tem os seus documentos, tem a sua vida. Minha irmã no Brasil minhas irmãs no Brasil têm a vida delas, então já tenho uma vida muito bem qualificada aqui no Reino Unido. Já subi de carreira já muito mais, ou seja, recebia um salário bom em Clacton-Sea, mas eu me mudei para o centro de Londres e hoje vivo num apartamento muito legal. Tenho um salário que dobrou praticamente daquilo que eu recebia desde o início, e hoje recebo muito mais. Hoje posso dizer que recebo tão bem quanto um bom jogador de futebol, e hoje eu tenho uma vida com qualidade, tenho uma pessoa maravilhosa que hoje vive comigo, que é o meu namorado, ou seja, o Rafael, e vive muito bem, vivemos junto aqui, vivemos em Londres, vive junto comigo, e com tudo isso temos uma vida maravilhosa aí pela frente, temos uma vida maravilhosa, com planos maravilhosos pela frente. É uma pessoa que alinho muito e que se alinha muito comigo, e com tudo isso temos essa qualidade de vida que estamos conquistando todos os dias, sempre para mais. Eu me sinto aos 32 anos uma pessoa muito realizada, uma pessoa feita na vida, uma pessoa que realizei os meus sonhos, realizei os sonhos da minha família,
e consigo realizar sonhos de outras pessoas que estão necessitando. E com tudo isso, essa é a minha história de como eu vim parar em Londres e já estou a viver aqui por 3 anos e pretendo viver aqui por mais alguns aninhos até definitivamente escolher o meu próximo país para viver. Então, com tudo isso, agradeço a todos vocês por ter chegado ao final desse vídeo e ter ouvido um pouco da minha história. E a partir daí, subscreva-se nesse canal, também ative os sininhos e deixe os seus comentários para países, lugares, imigrações que vocês desejam conhecer e eu vou lá, vou mostrar para vocês com toda certeza. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.